Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Gislaine do segundo ano D e eu estou falando da escola Manuel dos Santos Paiva. Eu venho aqui apresentar para vocês a nossa rotina semanal de estudo dos segundos anos. Lembrando que essa semana ela é um pouquinho mais curta, porque nós tivemos um feriado prolongado, então nós iremos iniciar as atividades na terça-feira, dia 3, e finalizar na sexta-feira, dia 6. Nossos materiais de trabalho continuam sendo o EMAI, o Ler e Escrever. Usaremos lápis, borracha, caderno e outros materiais conforme as atividades a serem passadas. Não esqueçam de acompanhar as aulas pelo Centro de Mídias de segunda a sexta-feira, no horário das 9 às 10h30. Lembrando também, pessoal, que nós já estamos no quarto bimestre. Isso mesmo, já está finalizando tudo, né? Bom, eu espero que vocês façam as atividades com muito capricho. Não deixem de nos enviar nada, ok? Desejo para vocês uma ótima semana. Fico por aqui. Oi, turminha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Vanessa e hoje já é terça-feira, 3 de novembro de 2020. Vamos para a nossa aula de língua portuguesa? Após ouvirem o poema, irão realizar atividades no livro. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e tchau, tchau! Poema Noite, de José Paulo Paes, atividade 2B, separação entre palavras, ler e escrever, página 206. Vamos ouvir o poema? A noite foi embora. Lá no fundo do quintal, esqueceu a lua cheia pendurada no varal. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Quem está falando é a professora Selma. Hoje é dia 3 de novembro de 2020. A nossa atividade de hoje é do livro Ler e Escrever, na página 206, atividade 2B, separação entre palavras. Vamos ver? Depois de ouvir o poema Noite, de José Paulo Paes, lido pela professora, reescreva em dupla cada verso, observando a separação entre as palavras. Os números entre parênteses indicam quantas palavras há em cada verso. Nesta atividade, crianças, vocês já acompanharam a leitura do poema Noite, de José Paes, pela professora Vanessa. Agora, nós vamos ler juntos mais uma vez e, em seguida, colocarmos as barrinhas para separar. Olha o poema chegando aí para vocês, grudadinho. Observem esses tracinhos que está no exemplo da professora nessa atividade. Vocês podem estar utilizando também um lápis de cor para facilitar quando for separar as palavras de maneira correta, tá certo? Então, vamos lá? A leitura. A noite foi embora, lá no fundo do quintal. Esqueceu a lua cheia, pendurada no varal. Então, nesta atividade aí, nós vamos ler ver a separação aí que eu fiz. Dá uma olhadinha aí. A noite foi embora. Então, quantas palavrinhas aí nesta linha? 4 palavrinhas está indicando lá na frente, tá certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão reescrever no seu livro cada verso separando entre as palavras. Após escrever cada versinho, conte quantas palavras você separou e verifique se está de acordo com o número indicado. No final da frase, já está indicando o número de palavras, tá certo? Depois, façam a leitura e confira se não esqueceu nada. É isso, crianças. Até mais! Alô, alô, galerinha dos segundos anos, aqui é a professora Lilian do segundo ano B falando com vocês. Hoje, dia 4 de novembro de 2020, uma quarta-feira, a primeira quarta-feira do mês de novembro, que nós faremos nossa aula de matemática. Atenção, atenção, porque entramos no quarto e último bimestre. Tá acabando! Fiquem de olho nas atividades, não deixem atrasar.
Mandem nos grupos de vocês fotos e todas as atividades pedidas, porque nós estamos terminando o ano. Para a nossa aula de hoje, nossa aula de matemática, nós vamos precisar do nosso livro bonitão de capa azul, Emai Ler e Escrever, volume 1 do segundo ano. Lápis e borracha, um cantinho tranquilo para vocês ouvirem o vídeo com atenção e prestarem atenção na aula, porque hoje nós vamos abrir lá na página 49, marcar a data lá em cima no cantinho e vamos falar de um assunto novo. Lá na sequência 8, nós vamos falar de percursos e jardim. Esse assunto já caiu na nossa AP. A última AP nós tivemos que desenhar um percurso curto, lembra? Para falar sobre percursos e caminhos, é basicamente a mesma coisa. Nós precisamos saber de direções, saber a diferença entre direita, esquerda, frente, trás. E precisamos também saber pontos de referência. Para quem não sabe o que é ponto de referência, é quando, por exemplo, nós vamos em algum lugar que nós não conhecemos muito bem e alguém fala assim pra gente, fica próximo ao shopping ou fica próximo ao supermercado. Ponto de referência é aquela coisa que não muda, que está sempre lá e a gente pode usar para poder se localizar, né? Uma coisa conhecida que todos sabem onde ficam e fica lá próximo ao lugar onde nós estamos procurando para que a gente consiga achar este lugar. É por isso que se fala ponto de referência, é um lugar específico que vai servir como referência, que vai servir como uma dica para a gente poder chegar no lugar onde a gente procura, certo? Dito isso, nós vamos lá para a atividade 8.1, ler o enunciado da atividade 1. Escolha um lugar da sua escola, aí eu coloquei entre parênteses, da sua casa, em que você costuma ir com frequência. Nossa atividade vai ser toda adaptada, porque ela era para ser feita na escola, mas nós não estamos na escola, estamos em casa. Então, todos os lugares que estiver pedindo para escolher da escola, nós vamos fazer em casa, certo? Por isso que eu coloquei entre parênteses ali, de sua casa. Você vai escolher um lugar que você costuma ir com frequência, a parte da casa onde você mais fica. E lá na letra A tá assim, escreva um pequeno texto descrevendo o itinerário que você faz, saindo da sua classe até chegar a este lugar. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o nosso quarto como ponto de referência, como lugar de frequência onde nós ficamos, e todo mundo vai sair do quarto, certo? Do seu quarto na sua casa, vai fazer de acordo com a sua casa. Saiu do quarto, vocês vão escolher um outro lugar da casa onde vocês gostam de ir, onde vocês mais gostam. E vão fazer o percurso para mim, saindo do seu quarto até chegar no lugar que vocês escolheram. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos fazer de conta que vocês gostam mais de ficar no quintal. Então, vai desenhar saindo do quarto até chegar no quintal. É um exemplo, certo? E aí vocês vão me dizer para mim, saí, fui para frente, virei esquerda, virei direita, andei até chegar em tal parte da casa... Passei, sei lá, por um sofá, por um fogão. Vai usar pontos de referências e escrever um texto. Como você faz para sair do seu quarto e chegar até o lugar da casa que vocês escolheram? Vai escrever este texto bem caprichado aí nessas linhas. Eu coloquei para vocês aí, um desenho de um homenzinho fazendo vários percursos, para chegar no mesmo lugar. Percurso simples, percurso longo. E assim ele foi, saindo do mesmo lugar para chegar em outro em vários percursos. É como nós vamos fazer a nossa atividade. Cada um vai sair de dentro do seu quarto e vai chegar até o lugar da sua casa que escolheu, certo? Escrevendo um texto bem caprichado aí, explicando, porque quem não conhece é igual ao GPS, né? O GPS nos diz o caminho. Quem não conhece o caminho vai ficar conhecendo, vai conseguir chegar através do que você fala. Você vai ter que explicar. Depois que escrever o texto explicando como é que faz para sair do quarto e chegar no lugar que vocês escolheram, vocês vão agora fazer um desenho do percurso. Parecido com esse do homem aí. Vai desenhar você dentro da sua casa, no seu quarto, vai desenhar os cômodos da sua casa e vai depois dizer como é que você faz para sair do seu quarto e chegar no lugar da sua casa que você escolheu. Vai fazer esse desenho aqui como se fosse um mapa do tesouro, certo? Pode até marcar um X lá, como se fosse o tesouro no lugar onde vocês escolheram chegar. E o percurso que você fez, o caminho que você fez para chegar nesse lugar. Feito isso, molinho, molinho, mamão com açúcar, nós vamos lá para a atividade 8.2. Lá na página 50, vocês vão colocar de novo a data lá em cima no cantinho da folha com capricho.
E nós vamos lá para a atividade 8.2. Olha lá, número 1. Observe a ilustração abaixo. Temos aí uma sala de aula com a professora lá na frente apontando para um burrinho que está preso na parede. Os alunos sentados olhando. Uma aluna à frente com os olhos vendados, sem ver nada, segurando o rabinho do burro na mão. E outra aluna ao lado dela para ajudá-la a se orientar, andando até chegar no burrinho. Olhando para esse desenho, nós temos também o nosso amigo aqui, o Bob Esponja, todo perdidão. Não sabe se vai para um lado, se vai para o outro, se vai para a esquerda, direita, cima, baixo, está todo perdido igual a gente. Nós vamos agora, lá na número 2, fazer o que pede o enunciado. Na sala de Dona Estela, as crianças estão brincando de colocar o rabo no burro. Mariana está com os olhos vendados e Luana está logo atrás dela. Que tipo de instruções Luana deve dar para ajudar a Mariana a colocar o rabo no burro? Aqui agora vocês vão precisar usar os conhecimentos de vocês, pequenos gênios, para saber como a Mariana vai andar. Lembrando que ela não consegue ver, então a Luana vai ter que ser craque, vai ter que falar para ela, ó, vai para frente, vai para a esquerda, vai para a direita, para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Anda, para. E vai ter que instruir a Mariana até chegar no burro. Quando chegar lá, vai ter que falar mais para cima, mais para baixo, para colocar o rabinho no burro. Para tentar colocar o rabo no lugar mais próximo possível do lugar certo, certo? É o que vocês vão fazer aí. Lembrando que para quem não sabe a diferença de esquerda e direita, é só parar para prestar atenção do lado do seu corpo, que o coração bate mais forte. Coloca a mão aí, fica paradinho e vai sentindo qual é o lado que o coração está batendo mais forte. Este lado que vocês sentem o coração bater mais forte é o lado esquerdo do corpo. Por consequência, o outro lado é o lado direito. Assim vocês vão saber sempre qual é a esquerda e qual é a direita, independente da posição em que vocês estejam, certo? Se tiver uma marquinha do lado do corpo também, pode ajudar uma cicatriz, uma pintinha diferente, qualquer coisa que te ajude a identificar o lado esquerdo e diferenciá-lo do lado direito, certo? Achou a diferença de esquerdo e direito aí? Vocês vão começar a escrever um texto aqui embaixo, como se vocês fossem a Luana e vocês tivessem agora que ajudar a Mariana, que não está vendo nada, a chegar no burro e colocar o rabo no lugar certo. Fácil, né? É até divertido. Se a gente estivesse na sala de aula, a gente ia brincar disso com os nossos amigos. Como não estamos, fica a dica, brinca em casa. Desenha lá um burrinho, põe na parede, fecha o olho e vai brincar. Ou vai brincar de cobra cega. Quem aqui já brincou de cobra cega, de ter que pegar o colega que está do lado só ouvindo o barulho? É mais ou menos isso, só que aqui a gente tem que acertar o rabo do burro no lugar certo, usando o som da voz e as orientações que o colega dá pra gente. Facinho, facinho, molinho, mamão com açúcar. Eu espero que vocês tenham conseguido se localizar e não tenham ficado perdidos como o Bob Esponja ficou aí na nossa imagem. Se tiverem dúvidas, mandem perguntas nos grupos que a gente responde para vocês. Caprichou na atividade, tira foto e posta lá para a gente corrigir. Beijinhos e eu espero vocês na semana que vem para mais uma aula de matemática. Até lá! Oi, turma, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Gisele do 2º ano E. Hoje, uma quinta-feira, 5 de novembro, gente, de 2020. O ano está acabando, hein? A nossa aula, mais uma vez, será de Ciências Humanas e da Natureza. Olha aqui, 4º bimestre, pessoal. Tá terminando. Força, foco, que a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo, ok? Para vocês que chegaram até aqui, meus parabéns. Continuem se dedicando que vocês não têm nada a perder. A nossa aula de hoje é sobre o corpo humano. Isso mesmo. Vamos conhecer e identificar as partes do corpo. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês os objetivos da nossa aula. Ó. Conhecer e identificar as partes do corpo, como eu havia falado. Trabalhar as diferenças, que apesar de termos parecidos, os membros, cabeça, o tronco, os braços, as pernas, elas possuem sim diferenças entre si. E desenvolver a coordenação motora, que a seguir vocês realizarão uma atividade que a professora Gi vai passar, ok? Vou deixar aqui um videozinho para vocês assistirem como complemento da aula.
É bem curtinho, bem didático, para ficar bem facinho para vocês compreenderem o assunto, ok? Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a semana que vem. O corpo humano. O corpo humano é formado por várias partes diferentes: a cabeça, o tronco e as extremidades superiores e inferiores. É importante se cuidar muito bem, comer bem e fazer exercício para ter um corpo saudável. Hoje vamos ver as partes da cabeça. Na cabeça temos os olhos, o nariz, a boca, as orelhas e o cabelo. Com os olhos podemos ver. Eles nos dão o sentido da visão. Estão protegidos pelas pálpebras, pelos cílios e pelas sobrancelhas. As pálpebras são músculos que nos permitem abrir e fechar os olhos. Os cílios são pelos pequenos que protegem o olho para que não entre pó e sujeira. As sobrancelhas ficam sobre o olho. São um conjunto de pequenos pelos em forma de curva. Com o nariz podemos cheirar. Ele nos dá o sentido do olfato. Você sabia que respiramos pelo nariz para esquentar o ar e não ficarmos resfriados? Com a língua podemos saborear a comida. Ela nos dá o sentido do paladar. Temos 32 dentes. Com os dentes podemos triturar a comida. Os nossos lábios estão ao redor da boca. O cabelo protege a cabeça do frio. As orelhas ficam dos dois lados da cabeça. Podemos escutar graças aos nossos ouvidos, e este é o outro sentido que temos. Hoje vamos falar sobre as partes do corpo. O tronco é a parte central do nosso corpo. Nele temos o peito, as costas, a barriga e os ombros. O pescoço une a cabeça com o tronco. O peito é a parte do nosso tronco que sobe quando respiramos pelo nariz. A barriga fica embaixo do nosso peito. O umbigo fica na barriga. As costas é a parte que está atrás do nosso peito e da barriga. Extremidades superiores. O ombro é uma articulação que une nosso tronco com o nosso braço. As articulações permitem mover partes do corpo. As extremidades superiores são os braços. Os braços estão unidos com o tronco pelo ombro. No braço temos o cotovelo, o pulso, a mão, os dedos e as unhas. O cotovelo é uma articulação. Com ela podemos dobrar o braço. O pulso é uma articulação que une a mão com o braço. Na nossa mão, temos a palma da mão e os dedos. As mãos nos dão o sentido do tato, assim como toda a pele do corpo. Uma mão tem 5 dedos: o polegar, o indicador, o médio, o anelar e o mínimo. As unhas são a parte dura que temos na ponta dos dedos. Extremidades inferiores. As extremidades inferiores são as pernas. O nosso quadril une as pernas com o tronco. Nas pernas temos o joelho, o tornozelo, o pé e os dedos. O joelho é uma articulação. Com ele podemos dobrar as pernas. O tornozelo é uma articulação que une a nossa perna com o nosso pé. Os pés servem para que o corpo inteiro se apoie quando caminhamos. Temos 5 dedos nos pés, que nem nas mãos. Os dedos dos pés nos ajudam a manter o equilíbrio para andar. Você acabou de aprender as partes do corpo. Você quer continuar aprendendo? Inscreva-se no canal da Smile & Learn clicando na foca. Oi, galerinha. Aqui é a professora Gislaine, de segundo ano D, e eu voltei para pedir a nossa atividade da semana. Hoje é sexta-feira, 6 de novembro de 2020, a nossa aula é de Ciências Humanas e da Natureza, e estamos falando sobre o quê? Partes do corpo humano. Observe essa imagem que eu coloquei aqui. Olha que bonitinho. O que eu quero que vocês observem nessa imagem?
Conforme esse esqueletinho se movimenta, nós conseguimos ver direitinho onde está a cabeça, onde está o tronco, onde estão os membros superiores e também os membros inferiores, não é mesmo? Eu não coloquei ele aqui para deixar vocês com medo, viu? Agora, vamos passar para a parte prática da nossa atividade. Olha, primeiro momento, eu quero que vocês peguem uma folha de sulfite ou cartolina ou ainda qualquer outro papel que vocês tenham à disposição e desenhem o seu corpo, como você acha que é o seu corpinho. Depois, no segundo momento, eu quero que vocês façam o seguinte: recortem de jornais ou revistas partes do corpo e formem um boneco, dando nome a essas partes. Observe o exemplo. Aqui, a criança escreveu parte do meu corpo. Ela se desenhou como ela imagina que seja e depois ela fez a atividade com recorte. Recortou a cabeça, o tronco e os membros, tanto os inferiores quanto os superiores. Além disso, eu só quero que vocês façam o quê? Nomeiem, porque aqui ela só desenhou. Eu quero que vocês coloquem o nome, onde está cada parte do corpo, tudo bem? Facinha essa atividade, né, gente? Bom, assim a gente encerra essa semana. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Aproveitem, brinquem, divirtam-se, que segunda-feira tem mais. Fico por aqui. Até a próxima aula.